Olá, meus irmãos, hoje é terça-feira e nós estamos meditando a Cátedra de São Pedro. Esta festa da igreja, nós meditamos no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19, onde Jesus pergunta aos discípulos quem dizem ser o Filho do Homem. Eles responderam: João Batista, Elias, Jeremias ou algum dos profetas. Jesus então pergunta e Pedro responde: Tu és o Messias, o Filho de Deus. E Jesus vai dizer: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és pedra, que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado no céu. Tudo que tu desligares na terra será desligado no céu. O antiquíssimo mariologista citou o nascimento da Cátedra de Pedro, meus irmãos, no dia 22 de fevereiro. Essa festa foi testemunhada desde o século IV. A celebração de hoje, ela está referente, dá um destaque à missão do mestre e pastor que Cristo conferiu a Simão Pedro. Sobre Pedro, como sobre uma pedra, Cristo fundou a igreja. Cátedra para nós significa a sede do bispo. A catedral é o lugar onde o bispo, com sua autoridade, ele vai exercer o seu magistério, instruindo, cuidando, comunicando todos os seus ensinamentos aos fiéis. Ele orientará os fiéis da sua diocese na fé e na esperança. E Pedro foi escolhido pelo próprio Senhor como o primeiro entre as partes. Ele é o primeiro, primus. Pedro começou o seu ministério em Jerusalém depois da ascensão do Senhor e do Pentecostes. A primeira sede de Pedro, a sede da igreja, foi onde Pedro rezou juntamente com os outros discípulos para que fosse reservado um lugar especial a Simão Pedro. Em seguida, a sede de Pedro, a Sé, foi em Antioquia, cidade situada à margem do rio Oronte, na Síria, hoje na Turquia. Naquela época, terceira metrópole do Império Romano, depois de Roma e de Alexandria, no Egito. Daquela cidade evangelizada por Barnabé e Paulo, onde os discípulos receberam pela primeira vez o nome de cristãos, onde, portanto, nasceu o nome de cristãos. Pedro foi o primeiro bispo. Daí a providência divina levou Pedro até Roma e, portanto, temos o caminho de Jerusalém, igreja nascente em Antioquia, primeiro centro da igreja, e depois indo até Roma. A sede de Roma, depois dessas migrações de Pedro, torna-se assim conhecida como a de sucessor de Pedro, e a catedral do seu bispo representou a cátedra do apóstolo encarregado por Cristo de apacentar todo o rebanho. Portanto, a cátedra de Pedro, bispo de Roma, representa não apenas o seu serviço à comunidade romana, mas a sua missão de guiar todo o povo de Deus. Celebrar a cátedra de Pedro, como fazemos hoje, significa, portanto, atribuir-lhe um forte significado espiritual e reconhecer-lhe um sinal privilegiado do amor de Deus. Pastor bom e eterno, que quer reunir toda a sua igreja e orientá-la no caminho da salvação. O texto do Evangelho de hoje, nessa festa, vai dizer que Pedro vai dizer a Jesus: Tu és o Messias, o Filho de Deus. As palavras de Pedro são uma perfeita profissão de fé da vida cristã. Jesus não é somente o Messias de Deus, mas Jesus é o Filho do Deus vivo.
Aqui neste texto, filho não é somente aquele que nasceu de Deus, e sim aquele que atua como o próprio Deus. Crer no Deus vivo e vivificante, doador da vida, revelado por Jesus, implica proteger ou defender a vida em todas as suas instâncias, desde a sua concepção, sua duração até o seu término neste mundo. Somente quem crê no Deus vivo e vivificante pode acreditar na vida eterna, pois a vida não acaba com a morte, pois Deus é a vida. E vós, quem dizeis que eu sou? Esta pergunta deve ser entendida no sentido semita. Trata-se, nesse sentido, de uma pergunta sobre a existência de Jesus. A resposta a esta pergunta inclui necessariamente uma opção de adesão a Deus. Como resposta à confissão de Pedro, Jesus constituiu Pedro o alicerce sobre o qual a igreja é edificada. Jesus também garante que sua igreja jamais será destruída pelos poderes da morte. Temos que manter nossa fé nesse Deus vivo e vivificante, mesmo que nós, como a igreja do Senhor, nos encontremos nas situações difíceis do ponto de vista humano, pois para Deus nada é impossível. Então essa confissão de fé de Pedro, espontânea, franca e confiada, constrói a igreja. Pedro pecou, foi fraco naqueles momentos que lemos nos evangelhos. Possivelmente há muitos outros que as Escrituras não nos revelaram. E, no entanto, apesar de seus pecados, ele retornou ao Senhor e hoje podemos celebrar a sua cátedra. Sua autoridade concedida por Deus, por Jesus Cristo e estabelecida em Roma como pastor universal da Igreja. Hoje, façamos nossas palavras a palavra de Pedro. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. O nosso pensamento, o nosso olhar permaneçam fixos em Jesus. Ele é o fundamento e ninguém pode pôr outro diferente. Ele é a pedra sobre a qual devemos edificar, recorda Santo Agostinho. A pedra que não desaba, porque está fundamentada sobre a pedra da qual deriva o nome Pedro. Não é a pedra que aure o seu nome de Pedro, mas é Pedro que recebe da pedra, que é Cristo. Assim como não é o nome Cristo que deriva de cristão, mas o nome cristão que provém de Cristo. A pedra é Cristo, sobre cujo fundamento também Pedro foi edificado. Que nós tenhamos Jesus como a nossa rocha firme. Amemos a nossa igreja, fundada sobre a profissão, sobre o próprio Cristo, pedra viva, e sobre a profissão desses apóstolos nos dias de hoje. Rezemos hoje por todos os pastores da igreja, rezemos por todos os sacerdotes, rezemos por todas as comunidades, por todas as pastorais, para que todos nós, unidos profundamente no Cristo, pedra viva, apoiado no magistério da igreja, estejamos unidos em oração para continuarmos a anunciar o Evangelho de Cristo. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.